Então, oi pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Meu nome é João Paulo Vídio, eu sou historiador da arte, formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Atualmente curso mestrado em artes visuais, na linha de História e Crítica da Arte, e também fiz complementação pedagógica, né, para poder atuar como professor de artes em escolas. Fiz também uma especialização em História da Arte e da Cultura Visual. Atualmente sou aluno do LACE, da IFRJ, né? O LACE é uma especialização em linguagens artísticas, cultura e educação. E esse curso que eu estou oferecendo, né? Ele, na verdade, é desdobramento de uma outra atividade que eu ofereci no ano passado, que, a convite do SESC, ministrei uma aula sobre história da arte na Baixada Fluminense, sendo que naquele contexto o interesse era focar na produção da arte contemporânea, né? Pensar quem eram os artistas, os coletivos, os espaços, as exposições, as ações realizadas ali do início dos anos 2000 para cá. Mas quando eu recebi esse convite do SESC no ano passado, eu fiquei pensando até que ponto eu conhecia, ou até que ponto eu tinha informações sobre a produção desse território antes dos anos 2000. Então, eu comecei a consultar o site da Hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca Digital, fazer uma série de levantamentos, e eu fui acumulando esses recortes de jornais, essas informações, alguns muito de encontro com alguns dados que eu já tinha esbarrado em outros momentos da minha pesquisa, né? Gostaria de comentar que no primeiro contato, o meu interesse em pesquisar sobre o assunto foi quando eu estava no Centro de Pesquisa do MAN, aqui do Rio de Janeiro, e esbarrei com um recorte de jornal falando sobre um salão de artes realizado em São João de Meriti, no final da década de 70 para o início dos anos 80. Na época, me interessava estudar as histórias das exposições, mas com uma atenção maior para o salão, salão nacional e tal, aí, os eventos que aconteciam no centro do Rio de Janeiro. Então, acredito que a partir dali eu passei a nutrir o interesse para saber um pouco mais, né, sobre a produção artística local. Eu acho que quando a gente inicia uma pesquisa, ou quando a gente algo desperta uma curiosidade, acabamos ficando num lugar que é de acreditar que nada foi dito a respeito daquilo, nada foi escrito, não existe nada, nada, enfim, é como se fosse algo que existisse na nossa cabeça ou que não teve uma importância, que não teve uma relevância, ou que foi pouco comentado. E quando a gente passa a se dedicar melhor a isso, né, assim, passa a voltar um olhar mais atento para essas questões, acabamos descobrindo que antes outras pessoas se dedicaram sobre aquele assunto, escreveram a respeito. O que faltava era essa oportunidade de entrar em contato, né? Cada pesquisa vai demandar o nosso deslocamento até determinado espaço para encontrar essas fontes. Então, às vezes, a questão é muito mais uma problemática de saber onde estão as fontes, né? Assim, documentos, trabalhos que não estão disponíveis na internet, que para a nossa geração, né, para quem nasceu ali nos anos 90 para cá, e que é pesquisador, a internet acaba sendo o nosso principal espaço de pesquisa, né, ali que nasce os nossos trabalhos, é ali o primeiro lugar que a gente vai fazer os levantamentos, né, e às vezes a gente acaba desconhecendo os espaços físicos, né, onde estão guardados todos esses materiais. Esse curso, esse mini curso, né, ele foi contemplado com o edital, que é o edital da Cultura Presente nas Redes 2. No ano passado, a Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro lançou esse edital e, enfim, eu já tinha essa ideia de desdobrar esse conteúdo que eu tinha apresentado anteriormente no SESC, até mesmo para dar atenção a alguns pontos que ali naquele momento, como não era o foco, eu passei de forma muito, não diria superficial, mas tive que
correr para dar conta de encaixar outras questões, como falar sobre o imaginário periférico, que já é uma ação que entra nesse contexto da arte contemporânea, né? Por mais que o encontro primeiro entre esses artistas se deu lá na década de 90, em 92, as ações, as propostas, né, assim, a atuação de fato passa a se sistematizar no início dos anos 2000, por volta ali de 2000 e 2002. Então, nesse outro curso, eu dei conta de falar sobre eles, falar sobre alguns artistas, muitos que são meus amigos, que são pessoas que ainda estão no espaço da academia, em processo de formação. Então, era bacana porque também serviu como uma forma de olhar para o que estava sendo feito no presente, o que está sendo feito hoje, e criar alguns pontos de relação entre os trabalhos desses artistas, né? Ver como algumas questões reaparecem. Então, questões relacionadas à mobilidade urbana, né? Uma questão muito cara para quem mora no território da Baixada Fluminense, questões relacionadas a gênero, questões relacionadas a questões étnico-raciais. Então, como isso vai aparecendo no trabalho dos artistas, não só por um viés da temática, mas como cada um escolhe um caminho para sua abordagem. As questões das linguagens, quais linguagens acabam se destacando, tendo uma predominância, né, levando muito em consideração os espaços que são oferecidos, os espaços que são disponíveis para que esses artistas atuem e estejam presentes, né? Então, como na semana passada eu mencionei, o Simpla não entregou o link do nosso encontro para todo mundo, eu resolvi fazer um breve resumo, juro que será breve, nesse nosso segundo encontro, até mesmo porque ainda não foi possível subir o vídeo no YouTube para que vocês assistam. Então é importante lembrar que esse encontro está sendo gravado, depois ele vai ficar disponível no YouTube, porque faz parte também uma das exigências do edital, né? Assim, promover uma atividade, seja uma live, seja um vídeo, uma exposição virtual, e depois deixar isso disponível para todos, né? Então, vou fazer só um breve resumo para que a gente possa ter uma noção do que foi visto na primeira aula, e em seguida a gente começa a tratar do nosso segundo encontro, né? Nesse segundo encontro, eu vou dar um foco maior à produção de um artista chamado Barbosa Leite, e também vou abordar a Escolinha de Artes, que foi um projeto que existiu aqui em Duque de Caxias na década de 50. Também mencionar um pouco sobre a Escola de Artes, que já é um projeto mais recente, da década de 90, e sobre o que a gente pode considerar um marco para a construção dessa história, dessa narrativa, que é a primeira exposição de artes plásticas realizada em 1958. Então, no encontro passado, eu comecei com mapa, só para a gente contextualizar e ter uma ideia de onde está localizado a Baixada Fluminense. Como nem todo mundo é do Rio de Janeiro, né? Esse curso está sendo oferecido em plataforma online, pode ter pessoas que são de outras cidades, de outros estados. Então, só para a gente ter uma dimensão dessa região, que é a Baixada Fluminense, e para nomear também esses municípios que compõem o território. Em alguns artigos, né, alguns pesquisadores, eles vão levantar uma problemática sobre esse termo Baixada Fluminense, que às vezes é utilizada pelo campo da geografia, outras vezes é usada pelo campo dos estudiosos da cultura, mas nem sempre a partir do mesmo sentido, a partir do mesmo significado. Mas, de modo geral, né, acaba se aceitando, convencionando que esses municípios, que está aí presente na tela, são os municípios que fazem parte da Baixada Fluminense. Boa parte deles, em algum momento, faziam parte, né, assim, estava dentro de Nova Iguaçu, e ali no século XX também foi aquele momento que aconteceu essas emancipações. É o caso até Duque de Caxias, ali na década de 40, se não me engano, em 43.
Na década de 40 também tem a emancipação de Nilópolis e São João de Meriti em 47. Outros municípios como Belford Roxo, Queimados, Japeri também tem a sua emancipação ali no final dos anos 90, né? Então, como esse é um curso que é centrado na produção artística da Baixada Fluminense no século XX, a gente acaba percebendo que não há muitas informações sobre Belford Roxo e Queimados, porque a sua emancipação, né, assim, a sua autonomia em relação a esse território já é tardia e está mais próxima dos nossos dias atuais do que esse recorte que foi estipulado para o encontro. Mas a gente também pode pensar e problematizar porque a gente encontra mais referências, mais dados sobre Duques Caxias e Nova Iguaçu em relação a São João de Meriti e Nilópolis, né? Unicamente por uma questão de acesso a essas informações, ou por um contexto histórico e cultural, enfim, são questões que acabam ficando em aberto. Então, nesse primeiro momento da nossa primeira aula, eu também apresentei o que eu considero fontes interessantes para que a gente tenha em mente, né, e possa, em algum momento, ir atrás de mais informações. A primeira delas é a revista Pilares da História, que é uma publicação tem como organização que é organizada pelos funcionários da Câmara, né, Municipal de Duque de Caxias, e é uma revista que é publicada desde 2002, desde o início dos anos 2000, por ali, e que tem essa preocupação em trazer o debate sobre a história, a geografia, a cultura do território da Baixada Fluminense como um todo. Então, foi uma fonte interessante para que a gente pudesse, no caso eu, né, que eu pudesse ter contato com essa exposição que eu vou mencionar hoje, sobre a passagem de alguns artistas pelo território da Baixada Fluminense, sobre algumas ações e algumas exposições, ainda que o interesse e o foco não seja uma abordagem propriamente da arte ou da história da arte, né? É uma narrativa muito mais interessada na vida social e cultural desse território, acaba que traz informações que, para nós, estamos aqui presentes, somos estudiosos da arte, nos interessa saber um pouco mais, né? Aqui, em um segundo momento, eu trouxe o CEDIM, que é o Centro de Documentação e Imagem, que pertence à Rural, né? E eu conheci ainda muito pouco sobre o CEDIM, o contato que eu tive foi em um evento sobre a Baixada Fluminense no ano passado. Sei que eles possuem uma quantidade expressiva de jornais, de revistas, enfim, periódicos que eram editados e circulavam em Nova Iguaçu. E recentemente, numa publicação, num artigo da revista Pilares da História, acabei esbarrando com a menção de uma revista também voltada para o campo da cultura, que foi editado ali na década de 70 também, né? Então acaba que um centro, um polo, né, um núcleo de pesquisa nos leva a outro e outro e outro, e eles criam essas interconexões entre si. E aqui, por último, por mais que seja um centro de pesquisa voltado para a questão da educação, e a educação de forma ampla, né, assim, a educação escolar, é válido lembrar que hoje iremos abordar sobre a Escolinha de Artes, que foi uma iniciativa presente aqui em Duque de Caxias, e que, de alguma forma, essa Escolinha de Artes estava ali sediada, era uma atividade dentro de um outro espaço escolar que interessa e que é objeto de estudo desse Centro de Memória e de Educação. Então, nesse primeiro encontro, a gente passou por alguns artistas, como a Faiga Ostrova. A Faiga, quando chegou no Rio de Janeiro, né, enfim, junto com a sua família, ela vem de uma família de poloneses que migraram para o Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial, por serem judeus. Ela acabou residindo em Nilópolis, Nilópolis ainda fazia parte de Nova Iguaçu, né? Ela chegou ali na década de
30 por aí, aqui no Brasil. Então, a presença dela nesse slide na primeira aula era para mostrar alguns artistas que por aqui passaram, né? E até mesmo para que a gente pudesse conhecer um pouco a produção da arte, dos artistas no Brasil, na primeira metade do século XX, para criar um repertório. Então, tá. Tem gente chegando. Oi, pessoal, boa noite. Só para informar, estou fazendo uma espécie de resumo do primeiro encontro, porque algumas pessoas não conseguiram estar presentes e já já vou passar para o assunto da aula de hoje. Então, trouxe algumas imagens. Essas imagens elas estão disponíveis no Instituto Fagot-Strover, né, no site da instituição. E a ideia de trazer essas imagens também era pelo fato de serem gravuras que vão abordar a questão da maternidade, que vão abordar o espaço da favela, a representação de pessoas negras, especialmente mulheres e crianças. E esse é um assunto, né, assim, esses personagens, esses espaços, por mais que ela não tenha voltado o seu olhar para o território da Baixada Fluminense para fazer esse trabalho, ela menciona em algumas entrevistas que ela subia os morros da cidade, né, do centro da cidade, todos esses, todas essas imagens, de alguma forma, também está muito relacionado a esse território que faz parte da periferia do Rio de Janeiro, né? Assim, a presença dessas mulheres pobres, e, enfim, todo esse repertório que era muito frequente, que era muito recorrente na produção dos artistas modernos na primeira metade do século XX. Né? Então, aqui uma imagem da favela, um pouquinho mais rápido. As lavadeiras. Então, um assunto que a gente. É até interessante fazer esse retorno, porque um assunto que a gente vai abordar hoje são os núcleos de ensino, né? E atualmente lá em Nilópolis existe, por parte da prefeitura, essa iniciativa de escolas de arte dedicada a cada uma das linguagens, né? Então, uma escola para artes plásticas, uma escola para música, para dança, para o teatro. E por mais que a passagem da Faiga em Nilópolis tenha sido muito curta, né? Ali ainda na sua juventude, antes de se dedicar sistematicamente às artes, a instituição, ao escolher um nome, né, para a escola de artes, opta por prestar sua homenagem, né? Então, é interessante a gente pensar como, como esses espaços, né, vão recorrer a esses nomes, a esses nomes, a essas pessoas que de alguma forma passaram por ali para nomear, né, seus equipamentos. E por outro lado, a gente também pode pensar se dentro desse território, né, dentro desse município que é Nilópolis, se não houve outros artistas que nasceram e tiveram uma atuação ativa ali, que também não que também não eram dignos, né, dessa dessa homenagem. Então, quando a gente escolhe homenagear alguém, o que está ali em jogo? Quais são os nossos critérios para isso? Né? Enfim, só para a gente ter uma rápida noção dos cursos que são oferecidos nessa instituição. Lívio Abramo, né? Lívio Abramo é um artista que nasce em São Paulo, tem uma atuação lá, vem para o Rio de Janeiro, volta para São Paulo. Ali na década de 60, se muda para o Uruguai, onde passa o resto da sua vida, né? E a presença do Lívio Abramo, como a gente viu na semana passada, se justifica porque, ao contrário da Faiga, ele frequentava Caxias, né? Frequentava o território da Baixada Fluminense. Então, em um texto escrito pelo José Geraldo Vieira para uma exposição individual realizada no Mundo de São Paulo, ele vai trazer essas informações que o Lívio Abramo, a convite, né, assim, por intermédio do Bruno Jorge, que foi um escultor moderno, ele frequentava um centro espírita aqui em Duque de Caxias. E é interessante porque ali no final da década de 40 até esse momento, meados dos anos 50, que é quando acontece essa exposição,
Olívio Abramo possui uma série de gravuras chamada Macumba, né? Então, como essa presença nesse espaço, na condição de um observador, era utilizado nos seus trabalhos. Mas, diferente do que fazia outros artistas, que tinha ali um trabalho etnográfico, de observação, o Livre Abramo vai estar muito mais interessado no movimento dos corpos, né? Na questão da celebração, do rito, de tudo que acontece naquele espaço e como ele consegue, como é possível, de alguma maneira, captar essas sensações para construir essas gravuras, né? Então, esse é um bom exemplo, porque não se faz visível ou não é destacado a questão nem da indumentária, nem questões de, de instrumentos ou de um cenário, de um suporte que poderia fazer parte desse espaço do terreiro, né? É muito mais uma questão de uma movimentação e de uma atmosfera. Que outra gravura do artista, festa. Ele é um artista que vai, como mostra essas imagens anteriores, ficar num lugar que não interessa a ele as tendências abstratas que estão ali em efervescência na década de 50, mas ele também não vai ficar preso à figuração dos artistas que seguiam um viés mais realista, dos artistas vinculados aos clubes de gravuras, né? Então ele vai ficar nesse lugar meio híbrido entre da arte, mais uma gravura dele. Passamos também pelo Marquis Júnior, que é um artista ali do Entre Séculos, que na década de 30 se mudou para Caxias e aqui teve um ateliê. A gente mencionou isso na aula passada, né? E eu até separei um trecho que existe um livro chamado. Deixa eu pegar essa referência certinha para vocês. O livro se chama Cidade de Duque de Caxias, Desenvolvimento Histórico do Município, Dados Gerais. E ele foi escrito por José Lustosa e publicado em 1958. E ele vai trazer um panorama do município. E um dos textos, que ele intitulou Arte no Município de Duque de Caxias, no último parágrafo, ele vai chamar a atenção para a presença do Marquis Júnior. Então, ele fala que naquele momento, na década de 50, o artista já havia se aposentado, né, porque ele foi professor da Escola Nacional de Belas Artes, que havia recebido muitos prêmios, muitos títulos. E nesse texto específico, ele menciona que se radicou no nosso solo definitivamente, construindo sua casa própria na rua Itacibá, na Vila Itamaraty, onde reside há vários anos em companhia de sua esposa. E, enfim, quando eu esbarrei com essa rua, parei para pesquisar, para saber onde que fica essa rua. Infelizmente, eu não encontrei informações se essa casa foi preservada ou se foi demolida, mas essa rua fica próximo do Forte 8, da Itatiaia, Parque Pauliceia. Para quem conhece Caxias, né, assim, vindo da direção da Serra de Petrópolis, indo de Xerém para cá, o Corte 8 fica antes do centro, antes de chegar no centro de Caxias. E é conhecido por ter um cemitério na estrada, né, na avenida, antiga avenida Kennedy, atual Leonel Brizola. Então essa rua fica na direção desse cemitério, só que um pouco para trás. E o curioso é que mais para frente a gente vai mencionar a presença do Hans Steiner, né, que também foi um gravador que morou aqui em Caxias e que curiosamente também morava no Corte 8, mas em nenhum momento a gente esbarrou com informações que indiquem o contato ou a relação entre esses dois artistas. Na verdade, é muito curioso porque
Há relatos sobre o Livro Abramo, há relatos sobre o Hans Steiner, mas a relação do Mark Júnior com a cidade parece um tanto quanto estanque. Não há registros sobre o contato dele com outros artistas, com outras pessoas do setor cultural. Então, imagem dele, alguns trechos, vou passar, porque a gente já viu, uma imagem dele mais velho, né, já idoso, uma das últimas fotografias que foi retirada do artista, lá na Escola de Belas Artes, quando ainda era no centro do Rio, os dados gerais, sobre a questão do ateliê que eu mencionei, né, em 37, um autorretrato, vou passar mais uma obra aqui, e na semana passada eu li um trecho que falava sobre o espaço do ateliê do artista. E eu lembrei que existe uma publicação na revista Arquivos, que é uma publicação editada pela Escola de Belas Artes, que em 67 um aluno resolveu publicar um texto narrando a sua visita ao ateliê do Mark Júnior. Aí eu vou fazer a leitura aqui rapidinho para vocês. Ele diz o seguinte: um dia, visitando seu ateliê em Caxias, fui encontrá-lo sentado, junto à janela, olhando perdidamente o céu. No cavalete, ao lado, um quadro que recém acabara de pintar. Um quadro pequeno, uma nuvem, quase que só. De chão, apenas uma faixa estreita, paralela à base do quadro, onde ele estendeu a terra, em planície uniforme, pouco vegetada até o horizonte. O resto era uma nuvem, o resto era uma nuvem que, do horizonte, se erguia compondo toda a tela. Lembro-me bem que comentei brincando. Então, professor, voando alto como sempre, hein? Ele sorriu, dando os ombros, ficou meio pensativo e, quando eu pensava que já não haveria resposta, pegou na paleta uns 3 ou 4 pincéis e me mostrou, dizendo: são essas as minhas asas. Com elas é que eu posso voar longe, sem que ninguém me detenha. Então, nesse trecho, né, que o aluno vai narrar sobre a sua visita no ateliê do Marco Júnior, na semana passada a gente leu outro relato também de visita, ele encerra com essa frase, né? Assim, ele pega os pincéis e diz que os pincéis são as asas dele. Os pincéis é o que permite ele voar, fazendo uma certa relação da pintura desse meio artístico que ele se dedicava, como se fosse, como atribuindo a ela essa responsabilidade de imaginar mundos, de criar, enfim. Passando aqui pelo Einstein, que eu mencionei anteriormente, a gravura, essa outra, na Vale do Rio Soberbo, e o Hans Steiner possui uma quantidade expressiva de trabalhos sobre a natureza, né? Assim, vai se interessar bastante pela flora local, e por mais que nem todos os seus trabalhos apresentem a referência de serem da Baixada Fluminense, alguns fica subentendido, né? Como quando cita Rio tal, Rio. Acho que tinha um que era Rio Suruí, alguma coisa assim, que a gente viu na semana passada. Então, indiretamente, no seu trabalho, ele vai trazer essas referências, né? Não vai estar escrito com todas as letras, Baixada Fluminense, mas são espaços que estão presentes nesse território. Ao assunto da nossa segunda aula, do nosso segundo encontro, né? Depois desse resumão. Eu não sei se o Thiago Saraiva e a Milena Araújo estão presentes, mas no encontro passado eles levantaram algumas questões e eu separei umas referências de imagem e umas referências de texto também para comentar. Talvez seja o caso de a gente deixar para o final ou eu possa encaminhar para vocês em privado. Mas só para contextualizar, né, uma das questões
foi que, como esse curso é pensar a produção da arte na Baixada Fluminense, foi levantado também como as outras regiões, né, como os outros territórios do estado do Rio de Janeiro se articulavam. Então, ele levantou a reflexão de a partir de quando a gente passa a ter um cenário artístico na zona norte. E eu trouxe uma referência que, na verdade, é da Zona Oeste, mas é bacana porque nos permite pensar essa questão da relação entre arte e território. E o bacana dessa referência que eu encontrei também é porque ela é ali da década de 50 e nos permite entender até que ponto existia uma abertura ou não por parte dos artistas, dos críticos, até que ponto eles achavam interessante ou incentivavam essas manifestações também, né? Então, dito isso, a gente passa para o assunto desse segundo encontro. A gente começa com a imagem do Barbosa Leite, ainda muito jovenzinho, né? Muito novinho. E não sei quantos aqui conhecem ou já ouviram falar sobre esse artista. O Barbosa Leite, ele inicia a sua formação, né, a sua prática artística no Ceará, antes de se mudar, né, para o Rio de Janeiro. Então, ele estava ali em contato com alguns outros artistas que, de alguma forma, estavam possibilitando criar um movimento, né, assim, um espaço de produção e debate sobre arte moderna, ali na década de 40. É interessante a gente lembrar também que, nesse período, começa a surgir salões, né, exposições de artes para além do centro, né, assim, para além do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, na década de 40, a gente vai ter as primeiras edições do Salão Baiano de Belas Artes, e a gente vai ter também no Nordeste o Salão de Abril, que posso até estar enganado, não cheguei a pesquisar, mas provavelmente é um dos salões mais antigos do Brasil, né, que está aí em atividade, que existe até hoje. É claro, passando por uma série de transformações, de remodelações, né? Enfim, a lógica do salão de fazer uma exposição na década de 40 era uma, e a lógica de fazer uma exposição hoje é outra. Até mesmo pensar a organização, a estrutura. Os salões na década de 40 estavam muito, é claro, por conta da condição da própria produção artística, né? Estavam muito fechados em categorias. Então, existia ali a seção de pintura, a seção de escultura, a seção de gravura, e agora pensando na nossa prática no contemporâneo, fazer essa divisão por técnica, digamos assim, já não faz mais tanto sentido como fazia naquele momento, né? Enfim, os trabalhos eram julgados, eram avaliados, não só a partir de suas temáticas, mas também a partir da sua feitura, né? Da sua qualidade técnica, formal. Então, é um dado interessante de trazer, de se apresentar. Esse artista, que é o Barbosa Leite, ele se muda para o Rio de Janeiro na década de 40. Ele já possuía esposa, filhos. Ele vem sozinho para cá e ele tenta, né, de alguma forma, se estabelecer na cidade. E depois que ele consegue uma certa estabilidade, manda trazer, né, seus familiares. Ele é um artista que tem uma importância significativa para a Duque de Caxias, né, para o município, não só pela sua presença, mas por muitas atividades, por muitas ações que ele promoveu durante toda a sua vida, ali da década de 50 até os anos 90. Então, aqui eu trouxe alguns tópicos, né? Então, na década de 60, ele, em parceria com o jornalista Laís Costa Velho, criaram o primeiro teatro de Duque de Caxias, que é o Teatro Armando Melo.
E só a título de curiosidade, o centro da cidade hoje possui 5 teatros, né? O Armando Melo é o mais antigo de todos, mas também tem o Teatro Procópio Ferreira, que fica localizado no prédio da Câmara. Tem o Teatro Raul Cortez, que fica no centro, ali, muito próximo da estação de trem, que é uma arquitetura do Oscar Niemeyer, etc. E tem o teatro do Sesc e do SESI, tudo num espaço muito curto de distância um para o outro, né? Mas ainda assim, por mais que esses espaços existam no centro da nossa cidade, no centro de Duque de Caxias, a gente precisa pensar em que medida esses teatros permitem, né, em que medida eles têm possibilitado que pessoas interessadas em artes cênicas no território consigam trabalhar, né? Tanto em um cargo, em uma atuação mais administrativa, mais técnica, mas também tendo uma companhia de teatro, né? Assim, apresentando suas peças, ou em uma parte mais de iluminação, de elaboração de cenografia, de indumentária, né? Então, não basta ter os espaços precisam estar à disponibilidade da população, né? Precisam estar disponíveis, as pessoas precisam ocupar, sentir que esse espaço pertencem a elas. No tópico seguinte, tem essa questão em que, em um dado momento, eu esbarrei com um recorte de jornal que vai mencionar sobre um anteprojeto que visava criar um centro de arte e cultura, um anteprojeto da década de 60. Acho que eu separei a imagem no Drive, né? A gente combinou no primeiro encontro. Eu vou criar um Drive, nesse Drive eu vou deixar disponível alguns textos que eu utilizei para a elaboração desse curso e algumas imagens também. Então tem outras imagens que não estão presentes no PowerPoint, que mostram o espaço da Escolinha de Artes, de alguns trabalhos de artistas, enfim. Então, como eu mencionei, ele estava ali presente na criação desse teatro, depois ele fez esse projeto para a criação de um centro de arte e cultura, né? Porque, ok, já temos um espaço agora para receber a produção teatral, para que contempla as artes cênicas. Mas e as artes plásticas? E as artes visuais? Que espaço essa cidade, esse município tem para acolher o trabalho desses artistas, né? A gente acaba encontrando, esbarrando com nomes de artistas que se dedicavam a isso, mas que encontravam dificuldade de ter espaço para expor os seus trabalhos. Em alguma medida também, ao ver esse anteprojeto, né, de um centro de arte e cultura que não foi realizado, ali na década de 60, a gente pensa o quanto isso continua sendo uma questão atual, quanto isso ainda é uma reivindicação dos profissionais da arte e da cultura, não só de Duque de Caxias, mas de todo o território da Baixada Fluminense, né? No curso que eu ministrei pela primeira vez, eu trouxe até um vídeo, porque em 2006 existiu um outro projeto que a intenção era praticamente a mesma, criar um centro de artes ali no espaço do centro de Duque de Caxias, né? Sendo que esse outro projeto era bem mais ambicioso, porque era um espaço não só para exibição de trabalhos, né? Não só voltado para artes visuais, mas também se pretendia ter de forma regulamentada recriar, né, assim, um salão de artes visuais, então dar garantia para os artistas locais de pelo menos uma vez no ano ter esse espaço para compartilhar seus trabalhos, para divulgar a sua produção, de ser um espaço também que estaria ali à disposição para acolher atividades de formação, de educação, mas infelizmente, semelhante a essa iniciativa do Barbosa Leite na década de 60, esse projeto nunca saiu do papel, embora tenha sido mencionado o espaço onde seria realizado, quem serão as pessoas responsáveis, enfim, não aconteceu.
Na década de 70, tem a criação do Grupo Arco, que é um grupo de arte e comunicação, que promovia uma série de ações, entre elas a realização de feiras de artes no espaço público, nas praças, nas ruas e tal. Também tinha uma preocupação em realizar publicações, né, referente ao assunto de arte e até mesmo realizavam algumas experimentações com outras linguagens, né? Então, tem essa presença, né, que o que a gente pode de entender desse grupo, ali na década de 70, é algo muito parecido ou próximo que a gente entende nos dias de hoje como a atuação de um coletivo artístico, né? E aqui em 91, foi criada a Secretaria Municipal de Cultura e no ano seguinte foi decretado, né, assim, foi criada a escola de artes. Então, como a gente pode observar, é um artista que foi atuante no cenário artístico, importante para a criação do teatro, que se engajou para a criação de um espaço voltado para as artes plásticas, artes visuais, mas que infelizmente não obteve sucesso. Depois, ali na década de 70, essa preocupação em levar a arte para o espaço público, então, já que não temos uma galeria, já que não temos um museu para acolher o nosso trabalho, a gente tem que levar a arte até as pessoas, né? Eles poderiam simplesmente pegar o trabalho e expor no centro do Rio, expor em outros locais, mas existia essa preocupação nesse momento em realizar ações para que a população tivesse acesso ao que eles estavam fazendo, né? Que é um pouco da lógica em que muitos dos meus pares, né, assim, pessoas que atuam aqui no território, que são artistas, curadores teóricos, enfim, mantém, né? Então, o slide é que tem um trabalho do artista, uma pintura que não possui data, mas aos poucos, olhando para toda a produção dele, a gente consegue identificar que é um trabalho que está inserido dentro do contexto dele da atuação de um modernismo no Ceará, ou dos seus primeiros anos no Rio de Janeiro, por uma questão de cores e de pincelada. Uma coisa que eu acho muito importante mencionar é que no início eu comentei sobre a revista Pilares da História, né? E a professora e historiadora Tânia Amaro, ela é uma grande referência sobre o artista, sobre o Barbosa Leite. Essa produção foi tema da sua tese de doutorado, e também é importante lembrar que as imagens que veremos a seguir, né, os quadros desse artista, pertencem ao Museu Vivo de São Bento, enfim, melhor deixar comentar mais para frente. Aqui eu trouxe um recorte do catálogo do Salão de Abril, que eu mencionei agora há pouco, para que a gente possa conhecer os trabalhos indiretamente, né, através dos títulos. Então, ter uma pequena dimensão do que era produzido, do que era pensado pelo artista. Então, sertanejo, né? Então, a figura do sertanejo é um personagem que vai reaparecendo no trabalho em diversos momentos. Tem a questão muito forte da paisagem, então, pinturas de flores, pinturas de locais específicos. Esses trabalhos foram apresentados no segundo Salão de Abril, ainda no contexto de um artista que morava no Ceará. Aqui, já em 48, morando no Rio de Janeiro, a gente vê como os trabalhos vão intercalar essa geografia. Então, primeiro, por exemplo, Campo de Santana, né, que é um espaço localizado ali perto da Central do Brasil. Tem um quadro intitulado Paisagem em Ramos. Aí a gente pode até abrir uma interrogação, né? Será que Ramos, que ele está se referindo ali, é o bairro que fica na zona norte do Rio de Janeiro? Porque, enfim, alguns artistas circulavam pelo subúrbio e traziam essas paisagens para dentro, né? Assim, eles incorporavam essas paisagens nos seus quadros.
Então, subúrbio de São Paulo, Estrada da Redenção no Ceará. Então, os trabalhos dessa época, do final da década de 40, vai trazer essas diferentes visões, né? Essas diferentes paisagens dos locais por qual ele estava circulando. Deixo aqui também disponível o link para quem tiver interesse em acessar o catálogo completo do Salão de Abril. Existe um site que é excelente com os catálogos de. Acredito que basicamente todas as edições ali da década de 40 até hoje disponível, um material muito rico, tem indicação também de artigos, dissertações e teses que foram escritas a respeito dessas exposições, né? Aqui do Quinto Salão de Abril, que ele participou. Então, mais uma vez aqui, Cabeça de Pescador, Subúrbio, né? E depois ali da década de 40, início da década de 50, eu encontro com menor frequência a participação do artista nessa exposição. E não só pelo fato dele não morar mais lá, né, já estar aqui inserido, ter conseguido de alguma forma se estabelecer no Rio de Janeiro, porque muitos artistas circulavam com seus trabalhos, então o fato de morar no Rio de Janeiro não impedia de participar de uma exposição no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, né? Mas talvez por uma própria mudança na estrutura da exposição, né? Talvez por uma preocupação muito maior em acolher os artistas que estavam ali, que viviam em alguma cidade do estado, que tinha uma atuação mais próxima ali, do que privilegiar outros nomes que, de alguma forma, já tinha conseguido uma inserção, né? De algum modo, os salões de artes, né, era um espaço para que eu pudesse ter um panorama da produção artística a partir de um recorte. Então, você tem um salão paulista, o meu critério, a minha preferência, né, assim, a prioridade será dada aos artistas que são de São Paulo, mas, é claro, terá abertura para artistas de outros estados, mas especificamente os jovens artistas, né? O salão é um espaço também era um espaço também de inserção e de visibilidade. Então, você submetia os trabalhos que você acreditava ser o melhor que você havia produzido no último ano, e depois uma comissão divulgadora, um júri, e avaliar se aqueles trabalhos seriam aceitos ou não, né? Então, vamos aceitar os 3 trabalhos que foram enviados, vamos aceitar só um, não vamos aceitar nenhum. E também tinha uma questão de um caráter competitivo por visibilidade. Então, o salão, enquanto lugar que dava prêmios, né? Então, menção honrosa, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro. Às vezes tinham até prêmio acima de medalha de ouro, que era uma medalha de honra, né? E os prêmios de viagem também. Estimulava que os artistas participassem dessas exposições, porque permitia para os organizadores criar um panorama do que estava sendo feito naquele momento. Era bom para os artistas porque conseguiam visibilidade, então algum colecionador, algum jornal poderia interessar pelo seu trabalho e a partir daí conseguir uma encomenda. E também porque a exposição é um dos itens, né, que faz parte desse processo de legitimação artística. Então tem esse ponto também a ser considerado. Trouxe aqui, só um aqui que tá, eu não lembro se foi aqui nesse curso sobre os primórdios da história da arte na Baixada Fluminense, ou se foi no outro curso que eu ministrei nesse final de semana, que é sobre arte contemporânea e artistas negros e o território da Baixada Fluminense, que está sendo realizado lá no Sesc de Nova Iguaçu, que eu mencionei sobre uma data comemorativa, né? Então, no dia 30 de abril, se comemora o Dia da Baixada Fluminense, desde 2002, por conta de uma lei. Então, esse ano teve até um evento grande, comemorativo e tal. Eu não lembro se eu mencionei que essa data foi escolhida por conta do Barbosa Leite, mas se eu mencionei isso, eu peço
desculpas, né? Na verdade, a data da Baixada Fluminense está relacionada à questão da primeira linha férrea, né, no território, mas existe também uma data que é o Dia Municipal da Cultura em Duque de Caxias. E essa data, sim, que é no dia 20 de março, foi escolhida por conta do aniversário desse artista. Em 2020 se comemorou o centenário de nascimento, também foi o ano do centenário de nascimento da Paiga, que é uma artista que a gente mencionou agora há pouco, e mencionamos de forma mais detalhada no primeiro encontro, mas devido à pandemia de Covid-19, as atividades que estavam previstas para acontecer foram suspensas. Então, a primeira atividade que ia acontecer ali, mesmo em março, era a abertura de uma exposição com trabalhos desse artista, né? Quando a gente for pensar ali, dia 20 de março em 2020, tudo já estava fechado, né? A gente já tinha se recolhido e entrado nesse processo de quarentena por conta do vírus. Então, eu apresento aqui essa primeira imagem, que é um autorretrato do artista, mas ao mesmo tempo traz esse texto, que é uma espécie de convite para essa exposição, que acabou não acontecendo, né? Eu escolhi também trazer a imagem do autorretrato, porque é interessante a gente ver como o artista também se representava. A gente, pouco antes, viu um autorretrato ali do Marquis Júnior também. Então, já é uma pintura onde ele está com uma certa idade, né? Já está um senhor, idoso. Atrás traz esse elemento que reforça a sua profissão. Então, tem ali a palheta, tem as tintas, né? Indicando que esse personagem representado, né, essa autorrepresentação, é de um artista que faz uso da pintura, né? Então, também escolhi trazer essa imagem por conta dessas questões. Todas as imagens que serão apresentadas a seguir, elas pertencem ao Museu Vivo de São Bento, que fica no bairro do São Bento, aqui em Duque de Caxias. Ele é um museu de território, e então, o que isso quer dizer? Né? Não sei quantas pessoas aqui estão familiarizadas com termos da museologia, mas a ideia é que o museu não é um edifício, então não é o prédio que aconteceu a exposição que é o museu, mas é todo um conjunto que constitui o museu, né? Desde da rua, da estrada, que fica ali do lado da Felduc e leva até o prédio que seria considerado uma sede, a igreja que tem próximo, enfim, diversas construções e espaços, né? E paisagem, tudo isso está integrado nesse museu. Esse museu acolhe tudo e por isso que ele leva um título de museu vivo, né? Também tem essa questão presente na sua concepção. Até porque o museu está muito além de um edifício. O museu está relacionado à questão de o museu está relacionado à ideia de memória e de construção de memória, né? E essa construção pode se dar de diferentes formas, de diferentes maneiras. Aí aqui um outro autorretrato dele, mais jovem, né? Ali na década de 50, já morando aqui em Duque de Caxias. Bacana aqui que a gente viu ele idoso, aqui ele de jovem, e tem trabalhos tanto em desenho, esse daqui no caso ele utilizou a técnica de carvão sobre papel, e também pintura, na maioria das vezes, a pintura a óleo ou acrílica, né? Serão as técnicas mais recorrentes no trabalho do artista, né? Então aqui tem um desenho, outro desenho, tá. Aí tem esse óleo sobre tela, né? Até quando seremos pastos de urubu, porque, enfim, em um dado momento ele vai resgatar
um repertório, vai se interessar em representar o homem sertanejo, vai se interessar em representar o retirante, né? E isso vai ser frequente durante um período do seu trabalho. Não sei em que medida isso está relacionado ao fato dele ter se deslocado do Ceará para o Rio de Janeiro, ou se isso está relacionado ao fato de que Duque de Caxias, ali na década de 50 e 60, foi um dos municípios que recebeu em número expressivo de retirantes, de imigrantes nordestinos, né? Até, enfim, no centro de Caxias até hoje tem uma feira que é muito conhecida, que é muito popular, e que a criação dessa feira está relacionada a, a essas pessoas, né, que vieram para cá e que, de alguma forma, estavam interessadas em manter os costumes, os hábitos e a cultura, e criar essa feira foi uma forma de manter isso vivo, né? Até pessoas que acabavam morando em outros bairros pelo Rio de Janeiro se deslocavam até Caxias justamente por conta disso, né? Porque na feira conseguiam encontrar produtos, alimentos, até mesmo festas que remetiam ao seu local de origem, né? Então tinha uma questão ali nostálgica em jogo também com para essas pessoas, né? Então aqui tem a representação de uma família. Boa parte dos trabalhos que estão disponíveis lá, né, esses quadros foram publicados no Instagram do museu. É muito difícil achar qualquer imagem fora desse espaço, né? Então, em sites de artes, até mesmo por uma busca no Google. Então, a gente acaba pensando também como a produção de alguns artistas que, talvez por não estarem tão inseridos na produção de centros como do Rio de Janeiro, acabaram não sendo incorporados, né, nesses museus e nessas instituições. Então, esses trabalhos acabam ficando ou na casa de algum amigo, ou na casa de algum familiar, e isso vai sendo desfeito e a gente perde essa noção, a gente perde essas diferenças. Então, nesse processo de pesquisa, até esbarro com nomes de artistas que tiveram uma produção ativa, no sentido de participar de bastante exposições, de existir notícias e notas que informam a presença em um evento, em outro, mas essa questão de uma sistematização, né, de não ter sido adquirido por um museu, de não fazer parte, não digo nem museu, né, poderia fazer parte de uma coleção da própria prefeitura ou de alguma outra instituição de ensino que pudesse conservar esses trabalhos, né, acaba dificultando esse processo e nos leva a construir uma história muito mais pautada nas fontes, no que foi escrito, sem ao menos ter acesso direto com as imagens, né? Então, também é uma questão se pensar e se problematizar. Se não fosse o museu e essa iniciativa de divulgar essas imagens, divulgar o trabalho do Barbosa Leite, em que medida seria possível a gente criar uma história da arte sem nenhuma imagem, né? Sem ausente de imagens, imagens no sentido de produção artística. Claro, a gente pode construir outras imagens a partir do, do que é dito, né? Assim, reconstruir as exposições ou criar uma imagem para essas pessoas, mas sem as obras, né? Então, por mais que aqui o nosso objetivo não seja criar uma avaliação, né, fazer uma crítica sobre os trabalhos, não é falar sobre composição, cores, nenhuma questão nesse sentido,
é mais uma apresentação para que a gente possa tomar conhecimento, né? É meio complicado a gente escrever sobre algo que desconhecemos, né? Que só ouvimos falar, porque aí a gente acaba não nos ausentando, mas, enfim, fugiu a palavra. Mas um trabalho, alguns não têm título, alguns não têm data, então as informações são sempre muito variáveis, né? Eu também optei por fazer uma seleção que contemplasse trabalhos de temáticas diferentes, né? Então a gente viu aquela temática de uma família de retirantes, aqui anteriormente de um homem com berimbau, né? Então pensando como alguns elementos que eram muito presentes no repertório dos artistas que tinham interesse, uma ideia de tratar algumas noções como brasilidade, né, vai aparecer na produção do artista também. Então, ao fundo tem essas construções dessas igrejas, né, então a questão sacra, a questão colonial, a presença desse personagem, né, de um homem negro com esse instrumento. Então, a gente pode associar também a questão, a prática da capoeira e fazer uma série de relações, né? Tem que ficar aberto para as interpretações. Aqui eu trouxe uma pintura que ele fez do Joãozinho da Gomeia, que foi um desses personagens que mencionamos no nosso encontro passado e que era alguém também que o Lívio Abramo teve contato, né? Então, achei interessante trazer a título de exemplo também, né? Porque a gente vê a figura desse personagem que ocupando uma posição central, mas aqui também tem outros personagens, né? Então, pessoas que faziam parte do seu convívio, pessoas que estão inseridas ali no terreiro. Uh, eu vou ler rapidinho o comentário da Alice Almico antes da gente continuar. Ela disse assim, né? Essa questão do fazer da história da arte na escassez das imagens é muito interessante. Sinto que pesquisas temáticas, como a ideia de estudar a história da arte em determinado território, sofrem muito isso. É necessário criar seu próprio acervo imagético como pesquisador desses objetos. Pois é, né? Eu fico pensando também em que medida, não só na época, mas é um exercício para a gente fazer também no presente, o quanto a gente está engajado ou atento à criação de memória, né? Então, realiza uma exposição aqui, realiza uma exposição ali, mas o que vai ficar documentado dessa prática? E depois de ser documentado, como isso vai ser conservado? Como isso vai ser preservado? Né? Quais serão os espaços em que as gerações futuras poderão consultar para ter acesso a esse material também? O que eu percebo, né, eu durante um tempo estava envolvido com teatro e tal, até mesmo porque que, como eu mencionei, ter uma adesão maior, né, pelas artes cênicas. E primeiro que eu observei que para eles era mais prático construir essa narrativa. Por mais que não exista uma grande publicação que reúna, né, assim, a história do teatro na Baixada Fluminense, eles têm muito claro o nome das pessoas que eram cenógrafos, quem fazia os figurinos, quem atuava, quem dirigia, né, os textos que eles adaptavam, os textos que foram escritos pelas próprias pessoas que pertencem a esse território. Então, observo que eles têm isso mais claro, ainda que muito restrito a uma narrativa oral, né? E por mais que seja interessante essa oralidade, de passar as informações de um para o outro, a gente acaba caindo num lugar de correr o risco de perder essas, essas informações, sabe?
Eu acho que a minha geração, né, eu não sou artista, mas estou atuando ali na área das artes. A gente acaba esbarrando com uma grande dificuldade, que é identificar quem produzia antes da gente, quem estava aqui já produzindo, o que eles conseguiram de conquistas, né? Então, eles conseguiram um espaço X que funcionava como galeria, que funcionou como galeria durante tal tempo. Poxa, será que a gente não consegue reativar isso? Entende? Eu acho que passa por esse lugar também, né? Assim, é super importante a gente produzir, mas depois que a gente produz, tem todo esse processo de, tá, e agora? O que eu faço com isso? Né? Para o artista, tem muito esse lugar também de, eu vou fazer um trabalho, eu vou apresentar ele numa exposição, mas se nada é dito, se nada é escrito sobre aquele artista, o que que vai ficar? Vai ficar os trabalhos? Será? Esses trabalhos serão conservados? Eles vão se dispersar? Que tem essa questão também, né? Um artista que produziu por 20 anos, acho muito difícil da família resolver guardar toda a produção e ter condições adequadas para isso também, né? Então acaba tendo essas dispersões que pode estar relacionada a uma desvalorização, mas também um desconhecimento dessas práticas. Então, é sempre algo a se pensar a respeito, né? Mais um desenho. Eu trouxe esse aqui por conta da questão da feira que eu mencionei anteriormente, né? A feira de domingo ainda é muito popular e ela foi crescendo, 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 foi expandindo. Ela acontecia numa rua específica e hoje em dia já é um espaço que vai praticamente de uma ponta a outra de de uma avenida, assim, é praticamente, não vou dizer impossível, né, mas é muito difícil você conseguir ver tudo por conta da dimensão que ela ocupa, né, no centro da cidade, fazendo até com que muitos ônibus façam um trajeto alternativo, diferente, porque realmente fecha as vias principais, né? Então trouxe essa imagem também por conta disso, porque é uma representação de algo que faz parte ali do cotidiano, né, da vida desse artista. Imagem de um pescador, criança, paisagem, pescadores, barqueiros. Acho que essa é a última. E uma última imagem dele, né? Eu abri com autorretrato, depois passei por um outro autorretrato dele mais jovem, e eu resolvi encerrar com esse quadro, sem título, né? Mas que é uma pintura que se passa no interior de um ateliê e que traz novamente essa questão da representação do artista, né? Então, só para a gente fazer uma descrição geral da imagem, começando pelo fundo, a gente tem um quadro aqui, ou um cartaz, não sei. Colado na parede tem um espaço com livros, né, uma estante, então indica a presença ali de uma biblioteca, que acaba reforçando uma ideia de uma certa intelectualidade, né? Então alguém que se considera culto, né? A presença da arte, da literatura. Eu acabei não mencionando, mas ele teve uma atuação em diferentes frentes, por mais que ele tenha se destacado nas artes plásticas. Ele foi muito presente nas artes cênicas, foi muito presente também na literatura, escrevendo poemas, crônicas, contos. Enfim, teve uma atuação, digamos, bem diversa, né?
Nessa pintura tem a questão da representação do modelo vivo, então tem a presença de três mulheres nuas na cena, uma delas aqui de costas, sentada em cima da mesa. Tem a questão de uma paisagem que vem de fora, né? Ou quadro, não sei. Tem a presença do mar e do céu. Tem a questão do próprio quadro e de um artista se posicionando nesse lugar, né? Junto da sua paleta, junto do seu pincel. Ah, enfim, é um quadro que me causa um pouco de incômodo por conta dessa. Enfim, por mais que seja muito frequente dentro da história da arte, não é a primeira pintura de ateliê, né, de interior de ateliê, com modelo vivo, mas me causa um certo incômodo essa presença, né, assim, desse pintor que está posicionado que ocupa um lugar específico, né, de privilégio, de poder, diante desses corpos, né, dessas mulheres que são representadas, e a gente sabe que dentro da narrativa da história da arte, as mulheres estavam ali representadas como estavam sendo objetificadas, né? A presença delas está relacionado a uma questão sexual, do desejo, e não de uma valorização do corpo a partir de uma outra perspectiva, né? Então, eu trouxe essa última imagem também, por fato de ser uma imagem mais próxima da data de falecimento dele, né? Ele faleceu em 96, esse quadro de 90. Também para que a gente possa discutir e observar como não houve aí, né, nessa produção, uma certa atualização dos debates sobre arte, né? Então ele começa ali no tipo de figuração e se mantém durante todo esse tempo, né, da década de 40 até final dos anos 90, então são ali cerca de, sei lá, 60, 50 anos, com muito preso, muito rígido a esse tipo de produção, né? Aí a gente pode parar para pensar que isso não está relacionado aos seus pares, então, em que medida esse artista teria liberdade para experimentar outras formas de fazer, né? Seja na questão do traço, seja na questão da escolha das cores, seja em questões formais, até mesmo de linguagem mesmo, né? Levar em consideração a questão do território, como eu mencionei, dos pares, do meio, a questão também da idade, né? Então, quando você atinge uma certa idade, uma certa maturidade, em que medida vale a pena você abrir mão de um trabalho que já vem sido conhecido e bem recepcionado por um determinado público para experimentar algo completamente novo que pode criar um afastamento, né, das pessoas que já conhecem o seu trabalho. O artista, quando produz, por mais que nem sempre, vou fazer esse quadro para o salão, vou fazer esse desenho para a minha exposição individual. Por mais que isso não passe pela cabeça dele, ele tem a ciência que esse trabalho vai estar presente em determinado local e que o público vai reagir de forma A ou B, C, enfim. Ele tem uma noção prévia e isso acaba influenciando, acaba tendo um peso significativo nas suas escolhas temáticas, formais e aí por diante. Antes de continuar, só vou ler os comentários que foram feitos para não ficar perdido. Teve comentário do Silas. Aí ele se reforça, né, totalmente. Temos que ter esse tipo de preocupação, senão sinto que nossas pesquisas acabam sendo um tipo de fim morto, né? Então, quando a gente produz e não se preocupa, né, em criar estratégias para divulgar o que é produzido. Então, tem a etapa
inicial ali da pesquisa, seja uma pesquisa teórica ou prática, né? Que é fazer leituras, fazer levantamento, buscar referências, criar relações. Depois tem esse momento da produção em si, que é escrever, ou pintar, tirar foto, fotografar, performar, seja lá qual for. E depois a preocupação em como fazer com que isso permaneça, né? Ou se é do nosso interesse também que essa produção resista ao tempo. Aí a Milena comentou que, se ela não se engana, essa feira livre que acontece em Duque de Caxias é a segunda maior do Brasil. E eu não duvido nada, porque ocupa, assim, eu não consigo nem dimensionar, basicamente ali do início da, da avenida até o final e pega outra rua também. Então, é um espaço muito grande e não ocupa só as calçadas, né? Ocupa a rua também. Então, fica completamente tomado, né? Tem essa questão também de ter conseguido construir uma tradição que tem um peso muito grande, muito significativo. A Ana Carolina comentou, e há uma questão que, infelizmente, não é específica de uma região ou outra, mas talvez a todos que não são o centro. Nos últimos anos, eu venho estudando arte em Petrópolis e é muito difícil ter acesso a essas informações. Fica muito em um lugar de curiosidade, sabe? Pois é, Ana, e eu acho que até mesmo para os artistas, né, que estavam inseridos naquela época, tem uma questão de uma falta de incentivo, e para a gente que atua na área da história da arte, com o nosso olhar de historiadores, sabemos o quanto a descontinuidade das ações é um ponto prejudicial para a escrita das narrativas. Então, no próximo encontro eu vou falar sobre... No próximo encontro não, na verdade no último. Eu vou falar sobre os salões de artes, né? Então, existiu uma iniciativa na década de 60, teve lá duas, três edições, aí foi interrompido. Aí na década de 70 para 80 teve outra iniciativa, teve lá duas, três, quatro edições, aí foi interrompido. E acaba que esses hiatos são muito prejudiciais para a gente entender o contexto que estava acontecendo ali. Então, se a gente toma como ponto de partida as exposições para construir uma narrativa, né, cada vez mais a gente tem valorizado essa questão de vamos produzir, pensar a escrita de uma história da arte a partir das histórias das exposições. Como a gente faz quando a gente se depara com esses casos, né? Então acaba se tornando um complicador, né? E por mais que tenha esse ponto que você menciona, que das curiosidades, né? Acaba sendo um grande conjunto de curiosidades e uma conversa para a gente ouvir de alguém tomando um chá e comendo um pedaço de bolo no fim da tarde, nos alerta para a necessidade de, no presente, a gente não deixar com que isso se repita, né? Então, eu estou falando aqui de uma produção da década de 50, depois eu falo da década de 70, e eu percebo que nos anos 90 isso vai se repetindo. Vão passando as décadas, vão passando os ciclos, vão chegando novos artistas, novas gerações, e o ciclo é um ciclo vicioso, né? E como romper com isso? Eu acho que a nossa presença no espaço das, das universidades, né, é muito importante por conta disso. Então, assim como você iniciou uma pesquisa sobre a produção de arte em Petrópolis, cabe a outras pessoas de outras cidades, de outros territórios também pensar essas narrativas. A Nádia comenta logo em seguida, né, que ela é de São Gonçalo, e muito do que eu falei, ela pensa que acontece de forma parecida na cidade dela. E eu fico pensando que talvez tirando o Rio de Janeiro, a outra cidade, outro município que a gente consegue ter uma boa dimensão da produção artística, né, é ali em Niterói, que fica próximo de São Gonçalo. Aí também a gente pode pensar na relação de trânsito entre São Gonçalo e Niterói,
que os artistas de São Gonçalo também não se viam obrigados a se deslocar até Niterói por ser o local que tinha os espaços, né, que tinha equipamentos culturais, galerias, museus. Muitos artistas, é o caso até do Quirino Campo Fiorito, que é um artista que a gente vai ver no último encontro, porque ele escreveu um texto sobre o Salão de Arte na Baixada Fluminense. Viveu durante um tempo em Niterói, alguns outros artistas também ali no final do século XIX, para o início do século XX, vão fixar residência ali, né? Então, rastrear, mapear uma narrativa de Niterói talvez não seja tão difícil. Mas ainda assim, né, São Gonçalo fica nessa posição de periferia em relação a Niterói, né? Essa relação de centro e periferia, esses termos, né, esse conceito sempre se dá a partir de uma relação. A gente pode até pensar a própria Baixada Fluminense, que é o foco desse curso, como São João de Meriti ou como Nilópolis acabam ficando num lugar de periferia a partir do momento em que Duque de Caxias e Nova Iguaçu recebem uma maior atenção, ocupam esse lugar de centro, né? E só a título de curiosidade que eu adoro mexer em arquivos, né? Na década de 40 e 50, teve alguns alunos da Escola Nacional de Belas Artes que eram de São Gonçalo, assim, em um número considerável. Quando eu fui consultar o livro de matrícula, eu achei essa informação e achei curioso. Mas eu também não sei em que medida, né, foi algo que a gente conversou no primeiro curso, eram alunos que nasceram em São Gonçalo, mas que depois se mudaram, tiveram uma atuação em Niterói e no centro do Rio, ou se eram artistas que nasceram ali, viviam ali, mas que por uma questão de oportunidades acabavam não expondo, não promovendo ações e exposições na cidade, né? Tem todos esses pontos que a gente precisa levar em consideração. Quero agradecer a Milena pelo link, é ótimo que, como a aula está sendo gravada, isso vai ficar salvo, né? O Lucas Dantas, ele é da museologia, então ele trouxe um super comentário bacana aqui pra gente, né? Um help, que ele falou uma observação sobre o Museu Vivo de São Bento, né? Que ele atualmente é um ecomuseu de percurso. Ele se encaixa, sim, no conceito de museu de território, que pressupõe essa ideia de percurso, uma curadoria comunitária, participativa, para o desenvolvimento de um espaço a partir da atuação da comunidade, mas ele também é um ecomuseu, que inclui a ideia da ecologia natural e social, inclui a preocupação com o entorno natural e a relação da comunidade com ele. Um dos locais do percurso, por exemplo, é o Rio Iguaçu. Então, super obrigado, Lucas, por trazer esse comentário, né, assim, referente ao Museu Vivo do São Bento. Só tem a, a enriquecer esses pontos, né? Antes de fechar essa parte do Barbosa Leite, no ano passado, acho que foi no ano passado, já acredito que sim, 2021, através de um edital, o Cesário Candi, que é um ator, né, aqui da Baixada, ele escreveu uma peça chamada Barbosinha, o Semeador de Sonhos, e essa peça consiste em contar, né, em narrar a história do Barbosa Leite a partir de uma criança, né? Então essa criança, o Barbosinha, ele recebeu esse apelido como uma forma de homenagear, né, o artista. Essa peça ela está disponível na íntegra na internet. Se eu não me engano, ela ainda não foi montada, como o texto, né, a dramaturgia, foi contemplada no edital no ano passado. Ainda estamos nesse momento de retomada de alguns espaços de forma muito gradual, né? Eu não fiquei sabendo de notícias sobre a montagem dessa peça, mas eu fiquei bastante
curioso para ver e tal. Eu tinha até separado um trecho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque vou ler um trecho rapidinho da peça, que é a conversa da Dona Nena com o Barbosinha. Aí ela diz o seguinte: eu conheci o moço Barbosa Leite, um homem muito inteligente, escrevia livros, pintava quadros, ensinava tudo o que ele sabia para quem quisesse aprender. Eu lembro ele indo pela rua em direção à praça principal da cidade, com uma tela em branco debaixo do braço, tinta, pincéis e um cavalete de madeira. Sabe para quê? Aí o Barbosinha responde: não. Aí a dona Nena: para ensinar. Quem quisesse aprender a pintar. Ali na praça, de graça. Ele começava a pintar, as pessoas paravam para olhar, ele ensinava. Ele era um semeador de sonhos. E desde que você era pequitito, te vi sempre muito inteligente. Eu olho você e lembro dele, cheio de sonhos. Comecei eu te chamando de Barbosinha e agora todo mundo te chama. Eu gosto desse meu apelido. Eu não sei pintar quadros, mas eu gosto de poesias. Já até escrevi, aí continua, né, a narrativa, ela vai mencionando um pouco o personagem, sobre a história dele, falando sobre diversas atuações. E nessa peça, esse menino, ele tem o hábito, né, de catar livro no lixo, porque um dos sonhos dele é montar uma biblioteca comunitária, né? Então, a história tem como personagem principal ele e uma outra criança, e esses adultos nessa função de diluir a história do artista, né? De contar um pouco sobre, sobre esse personagem. Tá? Então, a gente chega aqui a essa exposição que foi mencionada no início do nosso encontro, primeira exposição coletiva de artes plásticas em Duque de Caxias. Ela foi realizada do dia 25 de maio a 9 de junho de 1957. Então a gente percebe que foi por um período bem curtinho, né? Assim, talvez um período de umas 2 semanas, talvez, né? E ela aconteceu numa loja número 12 da Galeria 25 de Agosto. Então, nesse momento, a gente também tem que pensar quais eram os espaços para se realizar uma exposição de arte, né? Então, a Ana comentou sobre Petrópolis. Então, em Petrópolis tinha, na verdade tem, né, que hoje em dia é a sede lá do Sesc, da Quitandinha, o espaço do hotel, né? Então, como muitos hotéis também no início do século XX, no Rio de Janeiro, possuíam espaços no hall ou alguma espécie de galeria que acolhia essas exposições. Então, pensando diante da ausência, né, de um espaço apropriado, essa loja vazia na galeria da 25 de agosto servia como espaço expositivo, né? Não muito diferente do que aconteceu ali também no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, por iniciativa do Paulo Ramos, que é um artista também local, que faleceu há pouco tempo, e a prefeitura até realizou a prêmio Paulo Ramos em homenagem ao artista, muito próximo do lançamento da Lei Aldir Blanc, né? Então essa exposição, ela recebeu o patrocínio do jornal O Grupo. Eu acabei não mencionando, mas existiam alguns periódicos que eram importantes para essa questão cultural, né? Na semana passada, eu passei muito rapidamente pela Folha da Cidade. A Folha da Cidade, que em algum momento também foi chamado de a Folha de Caxias, ela está disponível no site da Hemeroteca, então nos permite ter uma noção de alguns eventos, mas ainda assim é uma publicação que não tem como foco a questão da arte e da cultura,
diferente do jornal O Grupo, né? O jornal O Grupo é fundado em 57, então um pouco antes da abertura da exposição. Então o grupo é formado e uma das primeiras ações já é a organização dessa exposição coletiva, e ele é caracterizado também pela presença de jovens, né, que faziam parte do território, pessoas interessadas na área da literatura ou que já possuíam alguma experiência sendo redator de jornal e que tinha como foco versar, né, assim, falar sobre educação, arte e cultura. Não só dentro do município, né, mas fora também, que pudesse interessar a população local. Então, é dito que a organização foi do Barbosa Leite, porque de alguma forma ele foi o responsável por fazer a articulação com os artistas, né, ter esse apoio, essa colaboração do comércio. Então, a gente tem que pensar também como as nossas iniciativas, né, hoje no contemporâneo, as exposições que acontecem de forma independente, que não conta com captação de recurso, ou verba digital, o apoio da prefeitura, como existe também essa necessidade de uma articulação com o comércio ou com determinadas pessoas que têm uma certa influência, uma certa inserção, né, no meio social e cultural, para realizar as nossas ações. Então, aqui a gente vê um pouco disso, né? Assim, a primeira exposição não foi uma iniciativa que partiu da prefeitura ou de algum órgão público oficial, era uma demanda dos próprios artistas. Então, eles se articularam e tomaram essa iniciativa, né? Algo que acontece ainda até hoje, né? Como eu mencionei o jornal O Grupo, eu gostaria de destacar mais duas publicações. Uma se chamava O Tópico, mas a gente também pode pensar num jogo de palavra como Utópico, né? Ele foi dirigido pelo Barbosa Leite e, enfim, contava com a participação de outros jornalistas da cidade, mas também não tinha como foco as artes. Na década de 50, o periódico A Luta Democrática e o Fluminense também serão vínculos, né, serão veículos de comunicação, de mídia, importante para difundir essas informações, né? Então, eu até sugiro, a Nádia comentou que ela é de São Gonçalo, de fazer pesquisas pelo Fluminense, porque talvez possa ter alguma coisa ali perdida, alguma atividade, eu acho que especialmente da década de 70 para cá, né? Assim, algumas coisas, algumas produções mais recentes. E essa exposição, essa primeira exposição coletiva, ela contou com uma conferência, né? Duas conferências, na verdade, uma na abertura e outra no final, do Nonato Machado e do Aloysio Medeiros. É interessante a gente ver essa questão de a realização de uma conferência, porque semelhante à nossa preocupação de curadoria nos dias de hoje, não é só montar uma exposição e pronto. Essa exposição precisa ter uma atividade. E a atividade que foi programada, no caso, foi uma conferência para que essas duas pessoas pudessem abordar sobre algum assunto relacionado à arte e que isso pudesse, né, conseguisse atrair público. Então tem a questão que era uma exposição de entrada franca, visando, né, que acolher o maior número de pessoas possíveis. A gente precisa lembrar da realidade local, em que a gente está no momento ali na década de 50, em que muitos bairros de Caxias ainda viviam uma condição, um cenário muito rural, né? A questão da baixa alfabetização da população precisa ser levada em consideração. Então, você realiza um evento pago, quais são as chances das pessoas se interessarem de ir? Então, esse fato da gratuidade também acaba sendo uma estratégia para atrair as pessoas, né? E o jornal acaba, em um determinado momento,
anunciando que a exposição teve, em média, nesse período, né, nesse curto período de visitação, 3.000 pessoas, né, 3.000 visitantes. Essa exposição contou com trabalhos de pintura, gravura e escultura, mas aí quando a gente para ver os artistas que fizeram parte da exposição, aí entra uma questão a ser problematizada, né? Os participantes, Hans Steiner, até aí tudo bem, que era um artista que morou no Corte 8, que o grupo, né, assim, literalmente o grupo, havia visitado a sua casa, conhecido o seu espaço de trabalho, então tinha relação com a cidade. Mas depois a gente vai vendo os nomes a seguir, são todos de artistas que não são do território, que já possuíam uma visibilidade, alguns que já tinham participado não só do Salão Nacional, mas também da Bienal de São Paulo, né? Então a gente vai ver nomes como a Anima de Paula, a Ana Letícia, o Henrique Oswald, que é um gravador, Antônio Bandeira, que acredito ter feito uma amizade, ou o Barbosa Leite o conheceu no contexto ainda lá no Ceará, né? Porque eles faziam parte do mesmo círculo de convivência, de prática artística. Outros nomes também bastante conhecidos e já consagrados no momento, como o Dere Camargo, aí tem o Darel, o Glênio, que é um artista do Clube de Gravura do Rio Grande do Sul, né? O Guilde, o Bruno Jorge até compreendo, porque como a gente viu anteriormente, né? Ele frequentava, junto com o Ivo Abramo, os terreiros de Duque de Caxias. Mas aí fica essa questão, né? Assim, a primeira exposição de arte, é claro, tem alguns nomes que eu desconheço, como Brandão, Barrica, Campos Melo, né? Mas existe aí uma predominância de nomes de artistas da arte moderna, né? Então tem esse recorte. E até que medida havia ali uma preocupação em fazer uma exposição para a população, né? Em que medida ali tinha também um preparo anterior de uma formação artística, né? Assim, que contato se tinha com arte para receber essa exposição, o que foi feito em relação a planejamento, né? O que interessava a organização a fazer uma exposição com esses trabalhos, com esses artistas. Eu destaquei alguns trechos do jornal que vai mencionar que a, a semana da exposição será iniciada com uma audição musical e encerrada com uma conferência. Então tem essa questão também da música, né, de ter essa outra linguagem presente na exposição. O Barbosa Leite, em um outro momento, ele fala, né, essa exposição veio a tempo, um acontecimento que excedeu a expectativa, uma prova da capacidade realizadora de um grupo de moços que, agora, já pode sentir-se à vontade diante de sua consciência cívica. Como participante da primeira exposição de artes plásticas de Duque de Caxias, eu me congratulo com o grupo e com todos aqueles que ajudaram nesse vitorioso empreendimento. As imagens que tem disponíveis no jornal são péssimas, péssimas. A gente não consegue ter uma dimensão do que está presente aqui, embora a legenda informe que trata-se de quadros que estavam presentes na exposição, né, mas não diz nem o autor, nem o título, torna um grande borrão, uma grande abstração. Esse outro texto, que foi publicado anos depois, né, é interessante, foi publicado em 64, na mesma revista, pelo Alberto Marques, ele diz o seguinte: conseguimos realizar uma exposição, a primeira exposição de arte do município. Aí ele cita o nome dos artistas que estiveram presentes. Milhares de pessoas nos prestigiaram com sua presença, mas não faltaram os imbecis, os incapazes e os acomodados. Visitamos colégios, convidando professores, diretores,
para visitarem a exposição. Todos aceitaram satisfeitos nossos convites e ainda tiveram palavras de incentivo. Menos um, justamente em quem julgávamos existir um índice ainda maior de idealismo que diferencia o mestre dos outros homens, o diretor do ginásio Ana Maria Gomes, conhecido por suas atitudes diferentes, proibiu que seus alunos visitassem a exposição que, para aquele modelo de educador, era patrocinada pelo PCB, no caso, o Partido Comunista. Então, né, dentro desse contexto da década de 50, a gente precisa pensar em que medida um município, ainda que se mostrava bastante conservador para diversas discussões, para diversas questões, né, o que significava realizar uma exposição de arte ali, uma exposição de arte moderna, como aquilo seria recebido pela própria população, né? Então a gente vê o caso de um diretor, que é alguém que está inserido no contexto, né, que é uma pessoa que atua no campo da educação, mas que se recusou a levar os seus alunos por associar a imagem da arte moderna com comunismo, né? Então, a gente precisa pensar também e levantar algumas questões, até mesmo durante a pesquisa para essas aulas eu fui percebendo isso, que às vezes é muito complicado a gente colocar os trabalhos numa categoria ou de belas artes ou de arte moderna, dentro desse contexto, dentro desse território, tanto por uma falta, talvez, de contato desses artistas com essas normas, com esses preceitos, né? Ou um contato muito superficial. Então, essas categorias, essas classificações, às vezes, acabam não cabendo, não caindo muito bem no que é feito, no que é produzido por eles. Então, pensando também o quanto algumas atitudes de uma certa elite econômica dessas cidades também impossibilitou o avanço, né? Assim, impossibilitou algumas ações de arte, de educação como um todo, né? Passando aqui para o próximo slide, a escolinha de arte e o conteúdo sobre a escolinha de arte também, a maioria eu consegui encontrar nesse jornal chamado A Folha da Cidade. Eu até gostaria de mencionar um outro que eu acabei esquecendo, que se chamava O Jornal da Baixada, que é uma publicação que se inicia ali também no final da década de 50 e que me permite, né, que nos permite de alguma forma pensar como naquele momento o termo Baixada já estava sendo usado para se referir à discussão de um território, porque eu vou esbarrar com a disposição de Duque de Caxias, disposição Iguaçuana, disposição de São João de Meriti, disposição de Nilópolis e tal, mas tudo feito de forma muito individual, cada um no seu campo, né? E saber que existia ali, já na década de 50, um jornal que traz no seu nome a palavra Baixada, mostra que alguém, né, desse campo, seja o pessoal da comunicação, que trabalhava ali como redatores, como jornais, já se fazia uso desse termo como um grande guarda-chuva, né, para se referir a todo um território. Então, essa escolinha de artes, ela teve essa fundação em 1957. A gente pode, é interessante mencionar, né, que na década de 50 também é um momento que vai surgir a escolinha de artes do Brasil, com Augusto Rodrigues. O Barbosa Leite foi um dos artistas que teve um contato com Augusto e com outros nomes que se dedicaram ao campo da educação, da arte-educação. Então, ele propõe a criação dessa escolinha de artes, que eu menciono aqui que teve duração de 2 anos de atividades,
mas na verdade é que existe um recorte de 2 anos que eu encontro informações sobre, né? Então, depois de 59, ali já na década de 60, já não consigo mais encontrar nenhuma fonte, notícia ou nota que mencione a atuação dessa escolinha de arte, embora a instituição, nesse momento, ainda possuísse algumas oficinas onde eram realizadas mais diversas atividades manuais, né? Então, a ideia dessa escolinha de artes era oferecer aula de pintura e desenho, e os encontros aconteciam uma vez por semana, no domingo pela manhã, até mesmo para não atrapalhar, né, enfim, a rotina das crianças que precisavam ir para a escola, né, nos outros dias da semana. E essa escolinha ficava dentro do espaço da Escola Regional de Meriti, que é mais conhecida, né, conhecida popularmente como a Escola Mais Coangu. Existe já livros, artigos, dissertações, teses sobre essa escola. Existe um documentário sobre a Armanda, né? Armanda Álvaro Alberto, que foi a responsável pela criação dessa escola e pela sua manutenção ali até a década de 60, até 64. E era uma escola que foi criada para acolher os filhos dos operários. Então tinha essa questão, uma escola que adotava uma pedagogia montessoriana, né? E o Barbosa Leite era o professor e contava com alguns assistentes. Então, nesses recortes de jornais, vai ser mencionado o início das atividades, o horário que acontecia, e que, enfim, não existia uma matrícula, você está matriculado no curso, né? O aluno podia chegar lá e participar, ele não precisava ter uma noção básica de desenho, de pintura. A ideia era justamente fazer essa introdução a essas práticas artísticas. Então, eu destaco esse trecho aqui de baixo, que fala o seguinte, né, já com 1 ano de atividade. Grande sucesso vem alcançado a Escolinha de Arte, mantida pelo jornal Grupo na Escola Regional de Meriti. Trabalho de grande utilidade para a coletividade, este dirigido pelo pintor Barbosa Leite, secundado pelo jovem G. Pérez Chuló. Parabéns aos mestres e às crianças que tão boa oportunidade têm de mostrar as suas tendências. Então, trouxe aqui mais alguns recortes dos jornais, também ali da década dos anos de 58, de 57, mais informativos, né? Aqui uma imagem, essa imagem foi retirada do livro que eu mencionei no início do nosso encontro, que é um livro que vai falar sobre a cidade de Duque de Caxias, publicado ali em 58, e traz uma cena da atividade da escolinha de artes, né? Então a gente vê as crianças em volta de uma mesa com esses materiais ali disponíveis para que eles pudessem produzir. Aqui essa outra imagem, ela identifica alguns personagens que fazem parte dessa fotografia. Essa menina aqui, ó, aparece novamente, né? Então tem um nome das pessoas, e a referência. Os alunos aqui na parte de baixo, cada um segurando seu trabalho, né? Suas pinturas. Aqui também, aqui até com uma assinatura na parte superior, paisagens, enfim. Então, uma imagem para a gente ter a dimensão dessa atividade, né? Existe um artigo escrito pela Olga O'Brien, né, que se chama Educação pela Arte, que foi publicado na revista, acho que é a revista A Casa, em 1951, e entre os exemplos de instituições que vai ser abordado, né, são instituições no Rio de Janeiro, que tinham a arte como uma questão, como uma preocupação, como realmente uma atividade pedagógica ali inserida no currículo dos alunos, ela vai mencionar o Mate Coangu.
Então tem essa fotografia das crianças trabalhando com barro, né, modelando figuras, personagens, pessoas, objetos e animais. A fotografia foi retirada de lá. Esse RM bordado aqui no bolso é de Regional Meriti, né, que era o nome da escola. Então a gente vê, observa através dessa fotografia, que antes mesmo de ter a escolinha de artes, essas atividades já eram estimuladas entre os alunos, né? Já existia ali uma prática. A diferença é que com a chegada do Barbosa Leite nessa instituição, as crianças, não somente os alunos da escola, mas as crianças do entorno como um todo, passaram a ter disponível um espaço para a produção, né, para a produção artística no final de semana, como uma atividade extracurricular. Nessa mesma reportagem tem essa fotografia que fala: dois pequenos cearenses, alunos da Escola Regional de Meriti, fazem para companheiros uma demonstração de uma dança regional de sua terra, né? Então, as atividades estavam no campo das artes visuais, das artes plásticas, mas também da dança, envolvia música e outras manifestações artísticas, né? Como eu mencionei, na década de 40 e 50 a gente tem uma chegada, né? Uma migração significativa, e Caxias vai receber um grupo expressivo de pessoas vindas dos mais diversos estados do Nordeste, se destacando o estado do Ceará. Aqui a gente passa pro José Montes, que é um artista negro, né, que atuou também na Escola Regional de Meriti na década de 50, mas como já são 9:02, eu acredito que seja mais justo, né, com vocês e até mesmo com a memória desse artista, abordá-lo no nosso terceiro e próximo encontro, né? Eu encerro então com essa imagem, o nosso encontro de hoje, porque traz um cenário que é o interior da escola, a realização desses trabalhos manuais. Então a gente tem aqui o José Montes, como eu mencionei, o Barbosa Leite, né? A Marta Rossi é essa moça, e aqui a Armanda Álvaro Alberto, né? O José Montes é uma descoberta recente para a elaboração do curso, e ele era responsável por uma disciplina, não é bem uma disciplina, mas uma atividade dentro da escola que se chamava Trabalhos Manuais. E essa fotografia que está presente em um artigo que eu vou deixar disponível para vocês no Drive, ela traz justamente uma imagem ali de 57, que é, coincidentemente, o mesmo ano da primeira exposição de artes em Duque de Caxias, de uma exposição de trabalhos de alunos, né, os trabalhos manuais. Então tem essas mesas que são forradas com suporte super improvisado, né, e os trabalhos são amontoados aqui. Então, trabalhos em papel aqui já tem alguns trabalhos de modelagem, né, assim, casas, alguns objetos, consigo identificar muito bem, são uma maquete aqui, mas enfim, né? Então acho que a gente pode encerrar por hoje. Eu só vou ler os comentários do chat antes de a gente finalizar a gravação também, né? Mas eu acho que comentário, a Ana Carolina comentou o fato de ser interessante a escolinha de arte ser no mesmo local que a Matcongu, né? E isso me faz pensar que existem bem mais informações sobre uma prática, né, de um fazer artístico no território que a gente ainda não conhece, né? Assim, antes mesmo de ter instituído uma escolinha de artes, essa questão do fazer artístico, seja pela modelagem do barro, seja
através do desenho. No próximo encontro a gente vai ver que existiam oficinas de carpintaria, né? Então, pensando um pouco como essas práticas já estavam presentes dentro do ambiente escolar, mas não pensado necessariamente como uma prática de arte e educação como a gente tem de hoje, né? Assim, a educação de escolas de arte. Gente, então é isso. Muito obrigado pela presença de todos.